Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Formação sobre os santos hoje, eu vou falar sobre um feitiço que foi feito contra São Damião de Molokai. Antes de São Damião ele ir para a ilha de Molokai, que era onde ele cuidava ali dos leprosos, houve esse fato que aconteceu em outro local, que ele estava como missionário. Naquele local que São Damião estava como missionário, muitas pessoas não gostavam dele por conta que naquele local ali ele foi justamente para ensinar a verdade, para pregar a verdade do catolicismo. E ali ele foi para mudar os costumes, ele foi para pregar a verdadeira fé. E ele foi começando a dizer que as pessoas elas estavam caminhando mal, elas não estavam levando uma vida boa moralmente, ou seja, eles viviam uma vida perversa, uma vida errada. E ali o desejo de São Damião era que aquelas pessoas se salvassem. Por isso que ele estava dizendo tudo aquilo. Só que aconteceu que muitas pessoas com raiva, diante da verdade que ele falava, que ele pregava com convicção, naquele local muitas pessoas gostavam de bruxaria, gostavam de fazer feitiços e acabaram que fazendo isso contra São Damião. E aí eles pegaram um boneco, fizeram um voodoo e começaram a espetar aquele boneco, porque eles queriam de toda forma, eles estavam tentando para ver se o inimigo de Deus atrapalhava a vida de São Damião, se de alguma forma ali eles conseguiam atrapalhar ele. Mas aconteceu que um dia ele estava no seu quarto rezando, ele estava em oração e ele começou a ouvir um barulho estranho, um barulho de tambores. E aquilo dali ele achou muito estranho e começou a sentir curiosidade. E ele então pegou, saiu na floresta ao encontro daquele som que ele estava ouvindo, aquele som de tambores, de gritaria e tudo mais. E ele chegou em uma casa. Nessa casa que ele chegou, ele começou a observar o que as pessoas estavam fazendo. Ele começou a olhar pela janela. E ali ele viu que as pessoas meio que estavam fazendo uma feitiçaria em conjunto. E ele viu que muitas pessoas estavam ali naquele momento, naqueles tambores, naquela gritaria e tudo mais. E ele percebeu, ele notou que lá no meio daquelas pessoas, no centro, tinha esse boneco, esse voodoo. E quem era esse boneco? Era ele, São Damião. E ele nem sequer pensou duas vezes. Quando ele viu isso, ele pegou, abriu a porta, entrou naquela casa e disse: olha, que pouca vergonha é essa? O que é que está acontecendo aqui? E ele pegou, com as suas mãos, rasgou, estraçalhou todo aquele boneco. E com São Damião não aconteceu simplesmente nada. Por quê? Porque Deus, ele protege aqueles que ele ama. E São Damião, ele não tinha medo, porque ele era protegido por Deus. Na nossa vida, pode ser que aconteça a mesma coisa. Existem pessoas más que fazem mal até quem é bom, até quem é santo. São Damião é um santo. Então, essas pessoas podem fazer mal a qualquer um de nós. Mas diante disso, nós temos de ter confiança em Deus. Diante das dificuldades ou de qualquer coisa parecida que aconteça no nosso caminho, nós temos que recorrer aos santos, nós temos que recorrer à Virgem Maria, nós temos que recorrer ao Senhor. E nós temos de ter uma certeza: Deus, ele tudo pode. E o demônio só pode aquilo que Deus permite. Nessa terra existem pessoas que estão ligadas ao inferno, mas essas pessoas nada podem fazer contra aqueles que são filhos de Deus, contra aqueles que vivem para Deus, que apoiam e colocam a sua confiança no Senhor. Que assim como São Damião, nós possamos também ter essa confiança, nós possamos apoiar a nossa vida em Deus. Com ele, nada aconteceu, mas certamente com aqueles que estavam fazendo mal, o mal um dia retorna para si, retorna para aqueles que buscam fazer o mal à vida dos outros. O único desejo de São Damião naquele local era somente salvar aquelas almas, mas existiram pessoas que diante da verdade se revoltaram. E nos dias atuais é da mesma forma, que nós não possamos nos calar, que nós possamos viver a nossa fé. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.